Mais contratações chegando no time do São Paulo Futebol Clube, onde o tricolor paulista ele parece não querer parar realmente de contratar. O São Paulo ele acaba dispensando de 9 a 10 com vendas, dispensas, não renovando o contrato e acaba que o São Paulo fica precisando demais de jogadores agora para o plantel do time do tricolor. Só que o São Paulo Futebol Clube ele esbarrou, né, numa situação financeira um pouco complicada. Então os jogadores com uma característica um pouco até mais modestas ele foi buscar em times como o Mirassol. Interessantíssimo o mercado do São Paulo quando pensa que nós estamos protagonizando agora, utilizando o mercado de trocas. Então não são apenas contratações, mas sim trocas. Em outrora que deu certo naquele rolo Corinthians com Jadson, Pato e tal, agora o São Paulo segue firme na busca por alguns jogadores, inclusive Botafogo e também River Plate entraram na jogada. E eu quero trocar uma ideia sobre tudo que tem hoje de notícias do São Paulo Futebol Clube neste mercado da bola, que eu acho que vai ser muito importante o São Paulo reformular e entregar um time definitivamente para o técnico Hernan Crespo poder pelo menos trabalhar. Portanto, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal e eu faço muita questão de ter você por aqui. Chega nesse likeão aí pra dar uma moralzaça mesmo no vídeo, um likeão, dá aquela engrandecida e você se inscreve aqui no canal. Vem comigo, faça parte desse time que só cresce, eu vou ficar muito feliz, viu, por você aqui. Olha só, o São Paulo foi sondar o Alisson, é o centroavante do Mirassol, o time sensação do momento aqui. O que rolou? O São Paulo foi no Mirassol, depois de ver uma campanha incrível do Mirassol, onde o Mirassol está na Libertadores e o São Paulo não, isso também é uma coisa a se considerar, né? Jogadores como o Danielzinho, por exemplo, que ele sai do Mirassol para vir para o São Paulo, ser um volante que possivelmente vai ser reserva, ele largou a Libertadores para vir jogar pelo São Paulo. Pelo menos essa grandeza o São Paulo ainda tem, apesar do Júlio Casares, né? E além do Danielzinho, o São Paulo também ele consegue fechar com o Lucas Ramon. Então está fechado, lateral direito é nosso. É muito importante pensar no Lucas Ramon como reforço do São Paulo, porque o São Paulo emprestou o Mailton, o São Paulo não deu certo com o Cedric e o Mike, que eu quero acreditar que realmente o Mike um dia será o melhor lateral do Brasil, nós vamos acreditar, porque nós queremos, porque o cara não deve jogar no São Paulo. Ele é sim um baita lateral, ele está muito mais forte, conseguindo trombar com outros jogadores de profissionais de mais tempo, né? Então ele está conseguindo já fazer a parte dele. Fez gol no Sport, fez outro gol depois, deu assistência contra o Flamengo, baita jogador o Mike, só que o São Paulo realmente não poderia ficar somente com o Mike, uma vez que o Cedric não dá pra contar e o Mailton foi emprestado. Então o São Paulo de maneira até assertiva, ele foi lá no Mirassol e contratou. É claro que quando a gente pensa na diretoria do São Paulo, é uma diretoria muito complicada, né? De fazer uma análise, fazer um elogio sequer. Qualquer elogio também vem uma galera falando, ô, você tá passando pano. Pelo contrário, a diretoria do São Paulo está desaparecida. O Casares, ele se fosse inocente, que pode até ser, ele deveria estar indo em entrevistas, jornalistas, podcasts e falando, sou vítima. Me trairaram lá dentro, usaram meu nome, acabaram com a minha gestão, mas ele tá caladinho, né? Tá nas páginas policiais, contratou advogado, tá ridículo, a verdade. E o São Paulo ficou meio abandonado até, pensando por esse lado do São Paulo enquanto diretoria. Agora, quando o São Paulo chegou no Goiás, lá antes de 2005, um pouco antes, e ele contratou caras do Goiás, o São Paulino eu dizia, pegou caras como, ó o nível de Josué, nível do Fabão, nível do Danilo, né? Acabamos campeão do mundo, Libertadores, o próprio Mineiro, que não veio do Goiás, mas ele veio aqui no interior paulista, era um jogador de nível altíssimo. Então fazer contratações como a do Danielzinho, Lucas Ramon, é muito complicado quando o Flamengo vai na Europa lá e cata um cara titular do Atlético de Madrid. Isso é complicado. Mas, contudo, olhando para o São Paulo hoje, e o que o São Paulo foi em 2005, talvez seu último ano de verdade. Teve também 6, 7, 8 que foram brasileiros lindos, Copa do Brasil 2013, 23, né? Teve muita coisa boa que o São Paulo fez. Agora, 2005 não foi um ano qualquer. Foi Libertadores, Paulista, Mundial e foram caras do Goiás que vieram. Então olhar hoje pro Mirassol, ir buscar jogadores com físico bom, que aguentaram jogar e ainda tem também a questão de ter sido bons em time modesto, em time que ele pode perder o jogador quase que de graça, como o São Paulo tem tirado Danielzinho e Lucas Ramon, é um jeito correto de fazer futebol. O São Paulo não está nem trocando com o Goiás, com o Mirassol, ele está simplesmente tirando os jogadores e está perfeito. O São Paulo agora mira no Alisson, centroavante, e o Alisson é um cara
que até podem chamar de Alisson, né? Mas eu vou chamar de Alisson, que escreve Alisson. É um cara que ele é centroavante. O São Paulino hoje não sabe o que esperar do Rian Francisco, nem tampouco se volta. Se voltar, jogar mal, o São Paulo empresta. Se voltar, jogar bem, o São Paulo simplesmente ele vende o cara. Então o Rian Francisco vou tirar aqui do balaio. O André Silva, ele teve o mesmo problema do Lucas Moura. Optaram por uma melhora conservadora, não entrar com cirurgia, segurar o cara de boinha no banho-maria, e acabou que o André Silva agora tá quase entrando em cirurgia. A notícia é que o São Paulo estuda agora fazer a cirurgia no André Silva, e aí acabou, pode perder até o ano. O ano começa hoje, aliás, feliz ano novo, mas o ano começando hoje, o André Silva pode nem conseguir jogar praticamente. Então ficaria somente o Caleri de centroavante, aí o Alisson passa a ser um cara interessante. Mas primeiro, tem sim que pensar como é que estará o Rian, como estará o André Silva e o próprio Caleri, né? O Caleri tem uma sondagem braba do Boca Juniors, tá? E isso aqui não é simples, não. Jubão, os caras falaram que o Caleri mesmo falou que nunca vai embora. É verdade? O Caleri tem contrato até o fim do ano que vem com o São Paulo. Até o fim desse ano com o São Paulo. O Caleri, ele é um jogador que ele realmente gosta do São Paulo, mas ele é do Boca. O Boca é o time dele lá, com o Maradona, que ele fez aquele gol de letra. O São Paulo trouxe ele do Boca. O Boca, talvez ele tenha muito mais carinho pelo Boca do que pelo São Paulo. Apesar dele ser um cara de carinho com o São Paulo. Aí, ele tem do Boca, querendo ele. O São Paulo com o presidente desaparecido. O São Paulo com o Rui Costa aí, sabe lá Deus o que é esse cara. Como um gestor, assim, o manager, o cara que contrata. O diretor de futebol. Tem o Carlos Magno que ninguém nem sabe de que buraco veio um cara desse. Aí o Caleri olha pro São Paulo, olha pro Boca, pensa na bagunça da diretoria. O Riquelme no Boca. Aí dali a pouco tem Libertadores pra jogar pelo Boca e não tem Libertadores pra jogar pelo São Paulo. Não duvido nada Caleri indo embora do São Paulo agora. Mas não duvido nada. E o Luciano é outro, hein? Que tá no mesmo barco. O empresário do Luciano falou que o Luciano dificilmente ficaria, que o São Paulo teria que travar uma batalha com outros times pra segurar o Luciano, que já é nosso. E isso me dá a entender que o Luciano também pode estar fora do São Paulo. Mas fora mesmo. Aí como é que fica o time? Então o São Paulo tem que contratar atacantes urgentemente. O Ferreirinha dando a volta por cima. Baita jogador, ponta direita já não tem. Lucas Moura faria um ataque. Se o Caleri ficar, acho que o Caleri é um baita jogador. Como eu falei mais cedo, o Caleri é aquele cara. Ele não pode pegar a bola na ponta direita, ponta esquerda, meio campo e jogar a bola. Agora o Caleri daquele toca no Caleri que é gol. Sabe aquele passe do último homem? Ferreirinha colocou na cara. Lucas Moura tocou, cruzou. O outro da ponta direita cruzou. O Caleri joga pra caramba. Só dar um tapinha e fazer o gol, o Caleri pode vir a ser o nosso Caleri de sempre. Então ali tá coberto. Ponta direita não tem ainda. E aí que entram as trocas do São Paulo com o Botafogo. O São Paulo, ele tentou algumas investidas ali com o Botafogo e não avançou nada, né? Convenhamos, não avançou muita coisa. O Vitinho, o cara tá muito fora do baralho. Marlon Freitas fechado com o Palmeiras. O São Paulo segue ali de braços cruzados esperando. Nós estamos hoje no dia 1 de janeiro. Então, claro que teve uma parada aí, Natal, Ano Novo. Agora volta todo vapor a troca com o Botafogo. A informação que eu tenho, isso é de agora, é que o Botafogo ele não quer de jeito nenhum entrar a temporada sem ter o Nahuel Ferrarese. Ele realmente quer o Ferrarese. É um projeto do time do Botafogo ter o Ferrarese. E aí o São Paulo ele quer ter o Tuco Corrêa. O São Paulo olhou o Savarino, olhou o Vitinho, olhou um monte. Mas o Tuco Corrêa é um cara também que agrada. E hoje o que tá pendente, além de voltar, né, os caras das diretorias voltarem a trabalhar, tem também que o Botafogo pagar aquele 50%, 60% do salário do Corrêa. O Botafogo acertando e pagando, o São Paulo entra assim forte para trazer o Tuco Corrêa, que é um ótimo segundo atacante. Ele é ótimo mesmo como segundo atacante, um cara que me agrada demais e agrada também a diretoria do São Paulo Futebol Clube. Então, Tuco Corrêa muito próximo do São Paulo, apesar de alguns dizerem que o São Paulo encerra as negociações com o Botafogo. Esqueçam isso. São Paulo não encerrou nada. São Paulo tem praticamente 10 saídas e pouquíssimas chegadas. Se você olhar agora, o São Paulo renova com o Tapia. Beleza, vamos torcer muito. Cara de seleção paraguaia, chilena, beleza, vamos torcer. Renova com Enzo Dias, já machucado. Então são dois caras que já estavam no plantel. Não chega a ser necessariamente um reforço. O Galopo foi embora, o Galopo não é mais nosso. O Eric não é mais nosso, já não estava no elenco, mas o Rigoni também foi embora. O Diné não foi embora. São muitos caras que vão embora para pouquíssimos que chegam. Então o São Paulo está preparando um pacotão de reforços para trazer praticamente todos de uma vez só e vai ser nessa semana que na próxima
próxima já começa a pré-temporada e os caras já estarão com o Crespo para treinar e fica legal. E ainda seguindo nessa onda de trocas aí, que são rolos sendo batidos, né? Foi com o River Plate, onde vai o Galopo, vem 2. Foi também agora com o Mirassol, que não chega a ser um rolo, mas o São Paulo contratou. Botafogo, uma sondagem enorme de como pode ser ali. Agora o São Paulo começa uma conversa forte ali com o Flamengo. É isso mesmo, Flamengo. O São Paulo tem uma conversa fortíssima com o time lá rubro-negro, onde nós temos um Alan que recebe uma proposta oficial de São Paulo. Ele recebeu a proposta, tá tudo escrito, o São Paulo entregou nas mãos deles e eles estão avaliando para liberar o Alan pro São Paulo. É claro que a verdade é que quando o São Paulo entra numa jogada e fala, eu quero o Alan, não é só o São Paulo. Tem 500 outros times que falam, peraí, então o Alan é um cara dispensável, é um cara que o Felipe Luiz não vai utilizar mesmo. Felipe Luiz, que acaba de renovar o contrato com o Flamengo, ele meio que encerra ali a participação do Alan na temporada, nas próximas temporadas. Então o Alan passa a ser agora um jogador negociável. Quando o São Paulo entra para negociar, o São Paulo assusta com qualquer valor, né? Se for assim, zagueiro, o São Paulo paga 25 milhões tranquilo. Se for volante, paga 25 milhões tranquilo. Se for atacante, meia, não paga. Aí ele assusta, 10 milhões, assustei com valores. Esse é o modus operandi da gestão de Júlio Casares. Parece que é um time montado só lá atrás e na frente tem que rezar pro Lucas voltar, rezar pro Ferreirinha aguentar jogar vários jogos, rezar pro Caleri voltar, é mais ou menos por aí. Então o São Paulo fez a proposta pelo Alan. E o Flamengo, que não é bobo nem nada, e que já não é de hoje, ele quer levar Marcos Antônio. Marcos Antônio, ele quando o São Paulo trouxe, ele foi um jogador que era objeto de desejo do Flamengo. Ele queria também trazer o cara da Lazio, assim como o Bobadilla, era um cara que o Palmeiras queria levar. O São Paulo ele conseguiu antecipar com os jogadores, trazer o Bobadilla com o Palmeiras saindo para voar para ir buscar o Bobadilla, o São Paulo volta com o cara, e a mesma coisa aconteceu com o Marcos Antônio. O Marcos Antônio teve ali um papel importantíssimo em escolher o São Paulo. Ele poderia ter ido pro Flamengo, coisa e tal, assim como o Oscar, assim como o Lucas Moura. O Flamengo queria todos. O São Paulo tem ganhado umas quedas de braço do Flamengo que elas são até compreensíveis. Ah, o Lucas é São Paulino, o Oscar é São Paulino, fulano é São Paulino, você até entende. Agora, quando entra no lance do Marcos Antônio, é muito complicado de entender, de enxergar. O que o Marcos Antônio queria que ele não foi pro Flamengo? Preferiu ir pro São Paulo. Acho que aqui ele seria titular, lá ele seria reserva? Talvez seja isso. Mas o São Paulo conseguiu de maneira exemplar contratar o Marcos Antônio e passar um ano com o cara emprestado. Isso foi muito bom. Essa daqui merece elogio. Uma diretoria nefasta, uma diretoria das piores do mundo, que merece elogio, no caso o Marcos Antônio. E aí ele é nosso já. O São Paulo vai ter que pagar para Lazio a partir de agora. E o Flamengo, se quiser o Marcos Antônio, tem que pagar pro São Paulo. Então o Flamengo, com certeza, ele vai querer apertar um pouquinho para liberar um cara igual o Alan quando ele quer um cara igual o Marcos Antônio. Não tem nada a ver uma negociação com a outra. Mas será que em algum ambiente, algum mundo, nós imaginamos que não? O Flamengo fará tudo o que nós queremos e não vai exigir nada do São Paulo? Isso é muito difícil de pensar. Sobretudo o Cubap lá, que é um presidente bastante intragável também. Então o São Paulo, Marcos Antônio, quando passa a ser desejado pelo Flamengo, ele passa também a ser um jogador que o São Paulo pode usar como barganha. O São Paulo pode usar como um jogador premium para contratar um cara do Flamengo. Na última vez eu falei sobre o Luiz Araújo, a aceitação foi enorme. Porque o que está acontecendo? O Flamengo contratou Plata, que meio que indiretamente tira a posição do Luiz Araújo. Indireta ou diretamente. O Plata tira a posição do Luiz Araújo. O Lino, Samuel Lino e o próprio Carrascal, eles tiram a posição do Cebolinha. Os caras, eles pegaram o Michael lá no Flamengo e encostaram o cara treinando separado. O Luiz Araújo virou banco de reservas. Então, para não me estender no Flamengo, é um time que tá buscando de novo atacantes. Tentou o Antony, já tendo ali o Luiz Araújo. Então, quando o São Paulo tiver que pegar o Marcos Antônio, na hora de bater no rolo com o Flamengo ali, temos que conversar assim, ó. Quero o Marcos Antônio? Beleza. Qual que é a idade de fulano? Quero o Luiz Araújo. Quero agora o Michael e mais um. Porque nós temos o que eles querem. Ah, mas o Alan não é jogador assim nesse nível. Se o Alan chega no São Paulo hoje, ele vem pra tirar a posição do Bobadilla, ele vem pra tirar a posição do Marcos Antônio. São jogadores que jogaram bola esse ano. Das melhores notícias que o São Paulo teve esse ano, uma delas foi o Bobadilla, que consegue fazer muitos gols.
faz assistência, dá gol, chuta a bola na trave, ele é bom no ataque. E o outro é o Marcos Antônio, que é o motor do São Paulo, é o que dita ritmo, é o que dá assistência, é o que tem visão de jogo apurada, é o que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Já trocamos o departamento médico, agora é apostar que aquele meio-campo Lucas Moura, Marcos Antônio e Bobadilla estão aqui para ser talvez o melhor meio-campo do Brasil. Por que não? Falta meia ainda. O São Paulo não sabe quem é o seu meia por enquanto, mas um cara igual o Tuco Correia, jogando no ataque junto com o Ferreirinha, Caleri e Lucas Moura, Marcos Antônio e Bobadilla, você me desculpa, um técnico que não conseguir fazer um time desse jogar, troque o técnico. Não estou dizendo que é para trocar o Crespo e nem que o Crespo ele é um técnico que não vai conseguir fazer, nada disso. Mas poxa, Bobadilla já provou que pode, Marcos Antônio muito mais, Lucas Moura muito mais, você tem do Tuco Correia, Ferreirinha e Caleri, o time tá lá. Falta aí uma opção a Tuco Correia? Com certeza. Até o Tuco Correia não é nosso. Contar com o time, montar com ele, não é o caso. Mas o São Paulo buscando por atacante, ele não pode deixar de contratar um ponta-direita que desequilibra os jogos. Ele tem que ser um cara extra classe, do nível do Cebolinha, que é ponta esquerda, do nível do Michael, do nível, claro, do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, inclusive, é um jogador que ele é ponta-direita, joga com a perna canhota e ele é base do São Paulo, onde ele provou por A mais B que ele pode fazer essa função com tranquilidade, com maestria. Então o São Paulo tem que urgentemente fazer uma proposta. E se vai perder o Marcos Antônio para ter um Luiz Araújo, tudo bem, rende uma grana para o São Paulo ainda. E aí você pode entender Bobadilla, Pablo Maia, Danielzinho, Alan, todos juntos. Onde que vai entrar Alan, Danielzinho, Bobadilla e Marcos Antônio em um time? Não entra. Então o São Paulo, se for para perder Marcos Antônio, que quando o Flamengo quer ele leva, até do Atlético de Madrid, se for para perder, nós temos que simplesmente trazer um cara extra classe do nível do Luiz Araújo. Luciano, nada garante que fica ainda, precisamos do atacante urgentemente. E o São Paulo também formalizou aquela proposta pelo Gaston Ávila, e agora a última informação que eu tenho é que o São Paulo aumentou os valores, tá bom? Então se você achava que estava caro, um zagueiro canhoto, que vem para ser possivelmente reserva do Sabino, que vai chegar no São Paulo, onde o São Paulo tem muitos e muitos jogadores até sem utilizar, que é o caso do Tolói, o caso do próprio Ferrarese, que joga pouco, o São Paulo agora oficializa a proposta pelo Gaston Ávila e, não aceitando o não do Ajax, ele aumenta a proposta, o que é uma coisa bastante confusa também para entender. Porque se o São Paulo pegar o cara e ele segurar aqui e bater meta, o São Paulo tem que gastar na casa de 22 a 23 milhões de reais pela aquisição indefinitiva do Gaston Ávila. Aí é um São Paulo endividado, mais do mesmo da gestão Júlio Casares. Mas vamos torcer pelo melhor, esperando sempre que o Júlio Casares ele merece uma pulga atrás da orelha, não? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!